eu acho que o Maduro ele estava ameaçado lá de alguma forma. Eu também acho. E pra mim ele tá dando graças a Deus que levaram ele pros Estados Unidos. Cara, tava tranquilo. estranho pra caramba, porque foi aquela época que ele nacionalizou Tava e não tenso, podia né? ter empresa americana. Sim. E eu trabalhava com uma empresa americana. E- Teve aí, no comecinho do ano, o Trump invade a Venezuela e cata o Maduro, né? O que eu queria falar com você é o seguinte. Passado um tempo, eles falaram que eles usaram uma arma secreta. Exato. Que eles chamam de uma arma sônica, né? É. Que os caras começaram a sangrar pelo nariz, Sim. vomitar sangue. Exato. Como que é isso? Que você falou que você já estudou até sobre essa arma, né? Isso aí eu estudo há muitos anos, porque eu trabalhei no Exército, né, na área de operação psicológica, no curso avançado de operação psicológica, e, assim, sempre foi um assunto que eu gostei muito. Então, o Departamento de Defesa americano, ele tem todo um setor de desenvolvimento de armas não letais. A própria DARPA, né, desenvolve isso, que é o Departamento de Armas Avançadas do Pentágono. Inclusive, antes de ser DARPA, era só a ARPA, né? ARPA, E aí veio a ARPANET, que a internet surgiu aí. dali, né? Então, só para um pouquinho da história da internet, para quem gosta desse tipo de coisa. Então, eles têm todo um departamento de armas não letais que envolvia, por exemplo, uma arma chamada LRAD, que é o Long Range Acoustic Device. Esse Long Range Acoustic Device, ele emitia um som tão agudo que a pessoa sentia que o tímpano ia estourar. Então, era para dispersão de multidões. Né? sim. A galera saía correndo. Só que a partir desse LRAD, eles foram desenvolvendo outras armas de micro-ondas que a pessoa tem a sensação que a pele está queimando. E tem até matérias do 60 Minutes sobre isso nos anos 90 ainda. Aí o jornalista fica atrás de um colchão e ele sente queimando, ele fica atrás de uma parede, ele continua Mas não sentindo. queimava, na verdade. Não queimava, só tinha aquela Era só a sensação terrível. Mas e aí a pessoa fica sem ação. Esse que é o objetivo. O máximo que eles aguentam ficar diante dessa arma, que na verdade parece uma anteninha, né? Pequena, que eles colocam em cima de um carro. E o cara não conseguia ficar mais de 2 segundos. Caramba. Ele já saía correndo, falava, para. Saía, é porque ela é direcionada, né? Então, se você anda um pouco pro lado, você sai sai do efeito dela. Então, o cara saía em segundos. Menos 2 segundos, 1 segundo. Então, mas me parece que assim como aquela litotripsia, né? Porque quem tem pedra no cálculo renal, aí você bota aquela maquininha pra quebrar a pedra, né? Se você aumenta muito a frequência, você gera lesões no rim, né? Às vezes até gera sangramentos e tal. Eu creio que funciona assim também. Dependendo da frequência do tempo de exposição, você pode lesionar os tecidos. Caramba. E aí é por isso que algumas pessoas que foram expostas a esse tipo de equipamento tiveram lesões cerebrais irreversíveis. Caramba. Irreversíveis. Aí tiveram que fazer cirurgias, né? Mais na parte do ouvido interno. Então isso aí já é antigo. Já é antigo, já. Aí teve a síndrome de Havana, né? Que foram funcionários da Embaixada Americana em Havana, em Cuba, que começaram a ter esse tipo de sintoma, né? E tem documentários também interessantes sobre isso. Todos eles desenvolveram tonturas que não tinham sentido, né? Até os filhos também, porque Caramba. parece que eles direcionavam na parte da noite para os apartamentos onde eles moravam, né? Eita. E alguns ficaram com lesões permanentes. É estranho porque foram não apenas lesões cerebrais, mas lesões intestinais também. Parece que na parte digestiva também afeta. Então, assim, não mata a pessoa. A princípio não. É uma arma O lance não é letal. deixar a pessoa inativa, né? Isso, então, por isso. exemplo, eles invadiram ali o prédio, eles Exato. usaram essa arma, os caras venezuelanos não conseguiam pegar a arma pra atacar Exato. eles. Começaram a vomitar, caíram no chão. E aí caíram no chão, mas não sofreram, ou sofreram, aí a gente não vai saber. Eu não sei se eles tiveram algum dano permanente, né? Ah, Porque dependendo tá. Eu acho que eles devem ter usado uma frequência altíssima, né? Ah, porque o normal é você sentir a pele queimando. Ou um zumbido no ouvido. Ah, e Então, agora os caras pra já relatar começaram que vomitando logo, sangue, e sangue né? saindo pelo ouvido, nariz. Com certeza deve ter sido uma potência bem botaram maior. no máximo. Caramba. Que se morrer é problema teu, né? E gerou um trauma também. Tem relatos de soldados venezuelanos que falaram, olha, eu nunca mais quero lutar contra o americano. Isso aqui foi altamente traumatizante. Caramba. E falou assim, boa sorte pra quem for lutar com eles. Eita lá. Aí gera um efeito de psicológico, Sim. né? Esse Aí que é o efeito entra a que eles operação querem, né? psicológica. Você Entendi. temer o inimigo, né? Esse que é o efeito que eles o querem efeito mesmo. mais Esse é o efeito poderoso. desejado, né? E o que você acha disso aí? O que tem por trás disso aí? É o lance do petróleo mesmo, né? Controlar? O que você acha? Com certeza. Não apenas o petróleo, assim, você pensar, os Estados Unidos estão querendo assumir o controle do petróleo. É mais também para impedir que a China tenha acesso ao petróleo venezuelano, né? Pra galera que não sabe, né? 80% do petróleo venezuelano era vendido pra China. Sim. Né? Então, e a China também era credora da Venezuela. A Venezuela estava devendo alguns pagamentos. Aí o Trump depositou lá em Andorra, num banco que ninguém consegue acessar. Ninguém vai ter acesso, né? E tem uma outra questão que tem sido falado nos círculos geopolíticos, que é o seguinte, a gente tem visto essa fala recorrente do Trump de fazer uma ofensiva contra o Irã, né? Derrubar o regime iraniano e tal. A gente sabe que tem uma frota já poderosíssima ali ao redor do Irã. Então, a ideia é o seguinte, se os iranianos forem atacados e retaliassem, fechando o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 24% do petróleo global,
Isso poderia gerar uma escassez de petróleo, né? Agora ele tendo acesso, eles né? têm o plano B. Então, se os iranianos fecharem a porta, a gente já tem um plano B, que é a Venezuela. Pessoal que não sabe, a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo, tem 303 bilhões de barris. Né? É louco muito, isso? Cara. É muito. É muito. Mas eu trabalhei em Venezuela. É mesmo? Eu trabalhei em Venezuela, muito tempo. Em Caracas mesmo? Em Maracaibo. Maracaibo, lá no Lago de Maracaibo. Mas era o quê? Anos 90 ou 2000? Anos 2000. Eu trabalhei na época do Hugo Chávez. Mas tava meio estranho assim ou tava tranquilo? Tava estranho pra caramba, porque foi aquela época que ele nacionalizou. Tava tenso, não podia ter empresa americana. Sim. E eu trabalhava para uma empresa americana. Eita. Então, eu ia trabalhar, o que acontecia? Para quem não sabe é o seguinte, o Hugo Chávez, ele nacionalizou o petróleo na Venezuela. Sim. Só a empresa venezuelana podia trabalhar. Só que na Venezuela não tem empresa. Então, você tinha um criador de cavalo, ele virava dono de uma empresa de petróleo, sem saber nada de petróleo. Meu Deus. Um vendedor de computador virava dono de empresa de petróleo. Só que o que eles faziam, na verdade? Eles contratavam a gente. Eles contratavam a empresa americana. Entendi. Entendeu? Aí a gente ia lá, só que a gente trabalhava escondido. Era embaixo do radar. Exatamente. Eu ia trabalhar escondido no porta-mala. Que isso, rapaz? Sério? Eu ia trabalhar escondido no porta-mala e o trabalho era o seguinte, era numa casa, num condomínio fechado. Sei. O cara me pegava no hotel, eu entrava escondido, trabalhava o dia inteiro, fazia tudo e no final do dia, o cara que era criador, eu trabalhei pro cara que ele criava cavalo. Meu Deus. Ele pegava e assinava. Quando o cara me deixava no hotel, ele falava, cara, não saia do hotel de jeito nenhum. Porque ele morria de medo de eu sair, por exemplo, para tomar uma e falar, pô, eu trabalhei para a empresa americana. Mais alegre, né? Entendeu? Eu trabalho para a empresa americana, isso aqui não vale nada. Eu trabalhei muito tempo assim na Venezuela. Que doideira, hein? Mas financeiramente era legal? Valia a pena? Não, para mim, eu era funcionário, né? Sim. Eu trabalhava para Halliburton. Mas aí recebia em dólar? Não, a Halliburton eu recebia, eu não, cara. Eu era normal. Entendi. Eu era funcionário. Sim, entendeu? Entendi. Então, só que essas empresinhas contratavam Halliburton, Schlumberger, empresas do mundo inteiro para trabalhar. Ali. Só que por fora do governo, porque pro governo não podia. Então, o governo pensava que era um venezuelano que estava fazendo trabalho. Um gênio que, exatamente, criando cavalos, aprendeu a gerir uma empresa de petróleo. E, na verdade, eram os americanos que estavam fazendo. Então, foi um período assim... que os Estados Unidos sempre teve ali, não teve como, cara. Não teve. Difícil, né? Não teve como. Mas e aí, como que você acha que isso aí vai se desenrolar aí, esse ano aí? Então, até onde eu vi, a vice, a Delcy Rodrigues, ela chegou a dizer que eles ligaram ameaçando, tanto ela quanto o Diosdado Cabello, né, que é o ministro do interior, se eu não estou enganado, que falando, se vocês não... a gente está levando o Maduro, se vocês não aceitarem e tal, a gente vai matar. Ela disse isso, né? E agora, eu acho que foi sexta-feira ou quinta-feira, foi recente, né? Alguns dias ou semanas atrás, algumas semanas. Ela aprovou no Congresso venezuelano a liberação para investimento estrangeiro na Venezuela. Então você vai ver que devagarinho ela tá abrindo. Ela tá abrindo e cumprindo com o que as determinações ou imposições do Trump, né? Imagino eu ali. Agora eu vou, já que você gosta de teoria de conspiração, eu vou falar a minha teoria de conspiração em cima disso, cara. Primeiro que eu achei que quase não teve resistência nenhuma. Sim. Foi estranho. Eu acho que o Maduro estava ameaçado lá de alguma forma. Eu também acho. E pra mim ele tá dando graças a Deus que levaram ele pros Estados Unidos. Porque lá ele fica tranquilo num presídio lá em Nova York, vendo a neve cair lá, que tá frio pra caramba, e sossegado, protegido. O que você acha disso aí? Eu acho também, porque ele tava feliz, né? Tem gente que, ele ficou feliz de ter sobrevivido. Eu acho que não, acho que ele gostou, né? Tanto que ele fez o sinalzinho da vitória. Não, ele tava dando feliz ano novo pra todo mundo. E não ter tido quase zero... Tudo bem, os caras podem ter usado essa arma aí e tal, mas mesmo assim, cara, não ter resistência nenhuma. Foi estranho. Me parece que... tem alguns relatos de alguns soldados que a gente não chegam assim de forma indireta, a gente não sabe se é verdade. Mas já que você levantou a bola das hipóteses, eu vou contar. Pode mandar. A gente sabe que uma parte da segurança do Maduro era feita pelo Serviço Secreto Cubano. E o Serviço Secreto Cubano, na verdade, alguns dizem que não estava mais protegendo o Maduro, estava controlando o Maduro e ele estava debaixo como quase que um cárcere privado. Então. Por que seria essa situação? Porque o Maduro já estava querendo fugir para a Turquia. E eles falaram, você não vai fugir para a Turquia de jeito nenhum, senão os americanos vão tomar posse e você vai estragar a nossa veia revolucionária. Entendi. Porque um revolucionário não foge, ele morre, foge à luta, né? O Salvador Allende, no Chile, ele tem que morrer lutando. É isso mesmo. E ele fala, não, vou embora. Aí eles cercaram e falaram, não vai embora. Então, quando as tropas americanas chegaram, elas se encontraram apenas com essa força cubana, porque a força venezuelana já tinha largado. Vai lá, chefe, vai, chefe. Os cubanos não vai, não. Então, 32 cubanos morreram. Foram assassinados. Teve até uma homenagem em Cuba, né? Caramba! Então, os cubanos que estavam ali no serviço secreto morreram todos. E eu pensava que era uma teoria de conspiração da minha cabeça, então não, teve cara. até uma cerimônia lá em Cuba. Eles reclamaram muito.
Eu acho que é isso. Isso aí no jogo, porque pra quem não sabe, Daniel Lopes também manja de geopolítica pra caramba. Né? Então, teoricamente seria minha área principal, só que os caras começaram a me perguntar tanta coisa de mula sem cabeça e curupira, aí eu fui falando e eu falei, meu Deus, agora que eu comprometi minha imagem, né, de analista geopolítico sério, mas eu falei, vambora, cara, fala o que você quiser, quer Senhor dos Anéis, vamos lá, fala Gandalf, fala o que você quiser. Mas no cenário geopolítico, qual que é o impacto disso aí tudo? Como que vocês analisam isso aí? Pra mim, isso já é mais um sinal de uma nova ordem mundial. Porque a ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, né, que os Estados Unidos instituíram em 1945, existe o respeito às soberanias nacionais, né? Então, quando os Estados Unidos começam a impor tarifas até sobre aliados, isso já é uma quebra desse combinado, né, de 1945. Agora, quando, além disso, além de impor sanções, eles, por exemplo, tiram a Rússia do SWIFT, aí você fala, mas não era essa ordem internacional não era uma ordem que todo mundo podia participar e usar o dólar, agora você está proibindo alguém de usar o dólar. Participar quem ele convida, né, pra festa. Exato, né? Poxa, a gente combinou uma coisa, né? Combinado não sai caro, né? E aí, não apenas ele impõe tarifas e exclui, né, do SWIFT a Rússia, apesar de que foi no governo Biden ainda, quando ele atropela a soberania nacional e pinça um líder de um país de dentro desse país, isso mostra que até as soberanias nacionais hoje foram relativizadas, né? Então, esse, o impacto mais forte para mim é o sinal de uma ordem mundial em transformação. Tá tudo ali no livro do Ray Dalio, né? Que é Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que as nações crescem e caem, se eu não estou enganado. Entendi.